Com que base teológica, base bíblica, você defende a tese de que o pregador ele pode estipular um preço para cobrar, para pregar? Se a oferta seria algo a combinar, ela não destoa com esse texto que diz segundo propôs no seu coração? Mas só porque ela é ao combinar, não pode partir do coração? Ou pode partir do coração? Segundo propôs no seu coração 9,7 está falando sobre o valor, né? Isso. Sobre o valor. Mas porque é combinado de ambas as partes, minha parte, uma parte da igreja, não pode partir do coração da igreja, pode ser partido do coração da igreja? Não, é que concordar assim, em ajudar? Mas já existe então um valor padrão que o ilustre assim, já estipula para o começo de conversa, é isso? Eu não sou hipócrita e eu vim defender justamente isso. Eu tenho um custo, olha, meu custo é tanto. E aqui está bem claro, de graça recebeste, de graças dai. Como é que você interpreta esse texto aí? Vitor, com que base teológica, base bíblica, você defende a tese de que o pregador ele pode estipular um preço para cobrar, para pregar? Vamos lá, eu acho esse tema, na verdade, um tema muito polêmico, mas ele também é muito necessário. Acho que as pessoas, elas diferenciam muito e às vezes elas acabam negligenciando muitas coisas também. Então é interessante a gente trazer. E eu queria citar o primeiro texto, lá em Lucas, capítulo 10, versículo de número 7, vai nos dizer bem assim. Lucas capítulo 10, versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Jesus está dizendo para os seus discípulos para eles ficarem na casa e comerem daquilo que os donos da casa comerem e beberem daquilo que os donos da casa beberem. Jesus, ele passa uma responsabilidade de um sustento dos discípulos totalmente para os donos da casa. Jesus fala, olha, vocês não saem, vocês não vão de casa em casa, vocês vão ficar na casa destes moradores, nesta casa, e tudo que eles comerem, tudo que eles beberem, você comerá e você beberá. Então, na parte A, Jesus, ele traz a responsabilidade do sustento dos discípulos para os donos da casa. E não é tão difícil a gente poder fazer essa assimilação sobre quem é os donos da casa e quem são os viajantes, os discípulos de Jesus no texto. Os discípulos de Jesus no texto, eles são os obreiros, eles são os viajantes, eles são os homens que eles precisam serem cuidados. E Jesus, ele diz, olha, todo obreiro, ele é digno de seu salário. E por que todo obreiro, todo trabalhador é digno do seu salário? Porque Jesus, ele expressa, deixando claro a responsabilidade de sustento para o dono da casa. Ele fala, olha, eu não estou profissionalizando que o obreiro, que o pregador, ele deve apenas ir por um seguinte valor ou cachê. É bom a gente lembrar que existe uma diferença muito grande entre cachê, oferta e uma ajuda de custo. O cachê é quando é colocado algo em contrato, porque evita que o homem que está indo pregar, por exemplo, saia em prejuízo. A oferta, ela é um valor que é combinado entre ambas as partes, porque a igreja reconhece que o obreiro, ele precisa do seu sustento. E a ajuda de custo é quando a igreja, ela ajuda a chegar e o obreiro a ir embora. E como todo obreiro é digno do seu salário, por que eu quero dizer que todo obreiro é digno do salário? E eu trouxe esse texto. Porque eu, por exemplo, eu sou itinerante e eu sou um jovem ainda, eu não completei meus 18 anos, mas para eu poder ir viajar todo o país, todo o Brasil, eu precisei de um acompanhante, meu pai. E meu pai sempre foi trabalhador, sempre trabalhou. Mas chegou um momento que ou ele trabalhava ou ele me acompanhava. Os dois não dava.
não dava pra gente simplesmente fingir que o meu ministério não existia, que os convites não existiam. Então, a gente optou por viver da obra. Hoje, eu e a minha casa, vivemos da obra. Vivemos na itinerância. E por que que isso, eu sou digno do meu salário? Por que que eu sou um obreiro digno do meu salário? Porque eu abdiquei de qualquer tempo que fosse me atrapalhar de doar o meu tempo para a obra de Deus. Tudo aquilo que fosse me impedir de me doar em um tempo integralmente para a obra de Deus, eu me abdiquei. Hoje eu sou um servo da igreja, hoje eu sou um servo de Cristo em um tempo integral. Então, como eu estou num tempo integral, não faço um trabalho voluntário, porque o trabalho voluntário é quando você não tem uma obrigação ou não está trabalhando em tempo integral. Você vai quando você pode. Eu vou toda hora. Se eu for convidado para pegar de manhã, de tarde, de noite, da segunda a sábado, longe, perto, alto, baixo, eu vou, porque o meu ministério é um tempo integral. Então eu defendo isso, por quê? Porque eu sou um obreiro, que sou servo da igreja, sou dependente de Cristo, e eu acredito que eu, como meu trabalho árduo, porque você é um missionário, você sabe que o nosso trabalho na missão não é tão fácil como as pessoas acham. Sim. Então eu defendo que o meu trabalho, ele realmente precisa de uma recompensa, de um reconhecimento. Gabriel, como que você vê isso aí? Existe uma diferença do obreiro receber a oferta e estipular o valor? Porque o Vitor, o que ele quis dizer, usando inclusive o texto da leitura que ele fez, que realmente o obreiro ele é digno do seu salário e ser sustentado, isso é digno biblicamente, mas isso dá motivo para estipular o preço e combinar o valor? Como que você entende esse texto? Bom, como foi dito aqui, é um assunto não muito fácil, de fato muito polêmico, e nós temos que tratar ele com certo temor e também empatia com aquilo que for colocado lá do outro lado. E eu concordo, né, em parte com o que o evangelista Vitor aqui trouxe. Por quê? Porque de fato o trabalhador ele é digno do seu salário. Isso está no Lucas 10, versículo 7. Mateus 10, versículo 10, a Bíblia diz: porque digno é o trabalhador do seu sustento. Ou seja, é uma repetição no evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 13 ao 14, a Bíblia diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Gálatas 6, versículo 6, o que está sendo instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ok? 1 Timóteo 5, 17 ao 18, dignos de dobrados honorários, são aqueles que exercem, né, o ministério. Filipenses 4, 15 ao 18, sustento espontâneo da igreja, que Paulo recebe, né, da igreja lá. Atos 4, versículo 32 ao 35, aí traz um modelo comunitário de provisão sem lógica de mercado. Agora, no Antigo Testamento nós temos também algumas referências acerca dos sacerdotes, que eles abdicaram da herança, eles não tinham parte na herança do povo de Israel, mas eles, como serviam, os levitas que serviam na casa do Senhor, eles poderiam sim viver da oferta que vinha dos sacrifícios lá do povo. Então havia uma provisão por meio do povo. Deuteronômio 18, versículo 1 ao 2. E também temos uma referência no livro de Neemias 12, 44, organização comunitária para sustento da obra. E por fim, Malaquias 3, versículo 10, a responsabilidade coletiva no sustento do serviço de Deus. Mas por outro lado, ou seja, esses textos que eu citei aqui corroboram com a ideia de sustento que o evangelista Vitor aqui trouxe. Mas também temos o outro extremo que não deve ser ignorado. A Bíblia nos adverte, por outro lado, dos perigos, não é, que nós temos ao usar o evangelho para um enriquecimento próprio. Ok? 1 Timóteo, primeira carta, ou seja, a carta de Paulo a Timóteo, 6, versículo 5. Pensam que a piedade é fonte de lucro. Ok? 2 Pedro 2, 1 ao 3. Por avareza farão de vós negócio. De vós quem? A igreja. Não é? Tito 1, versículo 11. Por torpe ganância. Ou seja, não é porque há necessidade, não é porque existe um coração missionário para ajudar os necessitados, mas há isso por uma torpe ganância. Temos Miqueias 3, versículo 11. Os profetas adivinhavam por dinheiro. Ou seja, vender o poder, vender o dom
por uma recompensa financeira. Ezequiel 34 adverte também sobre pastores que se alimentam das ovelhas. Jeremias 23, líderes que exploram o povo em nome de Deus. E por fim, Isaías 56, 11, pastores gananciosos que buscam o seu próprio lucro. Mas esses dois extremos me lembram uma certa passagem da Bíblia, Êxodo 25, versículo 4. Deus, ele vai dar a instrução para que Moisés faça o tabernáculo. E Deus ele fala uma palavra que se enquadra muito no nosso contexto aqui. Faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei. O que isso quer dizer? Nesse processo de itinerância, nesse processo de ajuda entre a igreja e o pregador itinerante, do qual eu sou um, apesar de não pregar toda semana, né? Existe um modelo a ser seguido, existe um padrão, existe nesse caso um limite. Por que existe um limite? Porque a linha entre a ganância e a linha entre a justiça de receber um sustento, ela é muito tênue. As pessoas podem usar do pretexto da organização para poder justificar ganância. Então, a Bíblia já nos deixa um modelo. E qual é esse modelo? O evangelista falou aqui muito bem. O modelo é o sustento comunitário do pregador. Mas para podermos ter esse sustento comunitário, nós precisamos entender que sustento comunitário não é a mesma coisa que cobrança. Então vamos desenvolver ao longo do debate esse modelo bíblico que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para dentro disso nós desdobrarmos as nossas respectivas ideias. Legal, legal. Ô Vitor, antes de você trazer a réplica do que o missionário falou, você falou uma coisa, eu queria fazer uma pergunta para você. Você fez uma diferenciação entre o cachê, a oferta e a ajuda de custo. Aí você disse que a oferta ela seria algo a combinar, um valor a combinar segundo a necessidade ali, a pretensão do pregador, que é o tema que você defende. Sim. Só que como é que fica 2 Coríntios 9, 7, quando Paulo fala da oferta, que cada um contribua segundo propôs no seu coração? Se a oferta seria algo a combinar, ela não destoa com esse texto que diz segundo propôs no seu coração? Mas só porque ela é ao combinar, não pode partir do coração? Ou pode partir do coração? Segundo propôs no seu coração, 9,7 está falando sobre o valor, né? Isso. Sobre o valor. Mas porque é combinado de ambas as partes, minha parte, uma parte da igreja, não pode partir do coração da igreja, pode ser partir do coração da igreja? Não, é que concordar assim, em ajudar? Na exegese do texto de 2 Coríntios 9,7, quando Paulo se refere à oferta, ele está falando sobre quantia. Sim. Então, cada um contribua quantia. Como? Segundo propôs no seu coração. E ali ele está falando sobre oferta. Sim. Então, você disse que a oferta é um valor a combinar, só que ele destoa. Eu queria entender esse texto, como que você encara esse texto em relação à interpretação sobre a oferta. Sim, então vamos lá. Vamos dizer que a igreja ela chegou em um valor que ela pode ajudar, que ela pode contribuir do coração dela. E esse valor me agrada, porque assim, deixar bem claro que eu não sou contra, não é a pessoa que ela recebe um valor altíssimo. A pessoa não está errada em receber um valor altíssimo. A pessoa está errada em não ir em outras igrejas, em outras congregações que não podem oferecer o mesmo valor de quantia. Eu não sou contra a pessoa que ela recebe um valor alto para ministrar, para cantar, ou sei lá o que ela faz. Sou contra a pessoa que ela deixa de ir em outras oportunidades, em outras congregações, justamente porque aquela congregação não pode atender a expectativa dela. E isso já parte da ganância, como você citou. Então, vamos deixar bem claro isso. Como o texto diz que é sobre o coração, cada um contribua segundo o seu coração. Se a igreja ela pode contribuir segundo a oferta do coração dela, e se algo sair do coração dela e me agradou, e eu aceito, eu acho que não vou ser peso para a igreja, como Paulo diz que não podemos ser peso para a igreja, eu acho que é válido sim eu aceitar, porque partiu do coração dela. Partir do coração dela uma oferta de amor ao meu ministério. Como muitas das vezes, já fui diversas vezes em igrejas que elas
suaram muito, trabalharam muito para mim oferecer uma oferta e a gente chega na igreja e não tem um ventilador na igreja, exemplo, os irmãos. A gente fala, não, compra um ventilador. Legal. Né? Mas você entendeu minha pergunta, né? Eu entendi sua pergunta. Sobre a interpretação da palavra oferta. Sim. Tá? Mas tranquilo. Isso que você está falando, na prática, normalmente a gente sabe que não acontece. Não né? acontece com a maioria. muito. Não Porque, acontece por muito. exemplo, o pregador ele fica famoso, ele Sim. começa a ter inúmeras agendas e isso é o que acontece na maioria dos Sim. casos. É bom isso ser frisado Sim. aqui. Ele passa a selecionar essas igrejas, né? Também então, acho. tipo, a igreja pequena já Sim. sabe que não vai ganhar uma oferta. Eu acho isso errado. Eu deixando Entendeu? bem claro que eu acho isso errado. E talvez esse erro não é justamente porque o coração do pregador se colocou no lugar errado, na motivação do dinheiro, de transformar aquilo numa profissão. Mas aí a gente já entra no que o missionário falou, sobre a ganância. É uma linha muito curta no que define justiça e ganância. Eu já acho que o cara que ele recebe, que ele seleciona, estipula igrejas certas, específicas para poder ministrar, porque sabe que a recompensação financeira pode ser maior do que outras, ele deixa de ir em algumas, ele prefere não ir em algumas, porque sabe que o poder aquisitivo da igreja não é tão boa, não é tão grande e não pode abençoar ele dessa forma. Eu acho que já partiu para a ganância. Eu concordo que o coração dele está no dinheiro. Concordo que o coração dele não está no amor em praticar a palavra. Eu defendo a pessoa que ela vai ministrar, ela combina um valor, ela recebe um valor, porque cobrar, combinar, estipular, pedir é a mesma coisa. Mas o que seria Só nesse caso, muda as palavras. combinar? Pode dar um exemplo de, por exemplo, assim, o evangelista recebe uma ligação de uma igreja. Sim. Como é que ocorre esse processo de combinar? Eu fui numa igreja não muito tempo atrás e eu recebi um convite, era no começo do ano. A agenda era lá para outubro. E uma irmãzinha me ligou, ela pegou meu contato, não sei com quem, pegou meu contato particular e me ligou e falou, ó, com a igreja tal pastor, tal cidade, cabe tantos membros. A igreja cabia 30 pessoas. Sim. Olha, temos um grupo de adolescentes aqui bem pequenininho, eles amam ouvir a sua palavra, eles amam o seu ministério. Eu gostaria muito de trazer você aqui. Mas o valor que foi combinado com a assessoria é impossível para mim. Eu consigo esse valor, um valor muito baixo. Foi um valor tão baixo que ela demorou, ela pagava por mês. Vamos dizer que foi R$500, ela pagava R$50 por mês. Parcelado. Parcelado para ir. Ela me ligava todo mês. Você vai vir mesmo? Você não vai mentir para mim, né? Você não vai falar que vem e não vem. Enfim. A gente foi ministrar nessa igreja, mas e apareceu outras igrejas querendo a mesma data, inclusive, mas eu fui mais pela admiração, o carinho que a pessoa tem. Então foi combinado um valor. Olha, esse aqui é meu valor que eu consigo abençoar o seu ministério. Amém. Eu não fui pelo valor, porque se fosse pelo valor, a gente não teria ido. Esse ponto é importante, evangelista. Ele disse assim, que ela entrou em contato consigo através do seu número pessoal. Isso. Mas ela antes tinha interagido com a assessoria. Isso. O que sugere que a sua assessoria havia já passado um certo valor. Sim. Que não estava nas possibilidades daquela igreja. Não é tão Sim, diferente. talvez não seja tanto tão diferente. alto assim, mas já existe então um valor padrão que o ilustre assim já estipula para começar para o começo de conversa, é isso? Eu não sou hipócrita e eu vim defender justamente isso. Eu tenho um custo, olha, meu custo é tanto. Onde que é a sua igreja? Ó, tal igreja. De gasolina, meu custo é isso. A igreja ela pode ofertar um valor pro meu ministério. Sim. Tem igrejas que ofertam tanto, tem igrejas que ofertam 500, 800, 1.000, vai da igreja. Sim. Agora, nesse caso em específico, ela falou, olha, a nossa igreja, ela não tem essa condição. É tanto que da oferta eu tirei a gasolina. Não é 20 mil. Sim. Entendeu? Eu fui pelo amor que a pessoa tinha e falar, eu admiro o seu ministério. Entendi. Então o combustível, como eu te disse, tinha outras datas, outras pessoas interessadas na mesma data, com valores que ofereceram 2 vezes mais, 3 vezes sim. mais, porém o amor, o prazer de ir no ministério, que as pessoas admiram aquilo que Deus tem com você. Exato. É acima de qualquer dinheiro. Nada compra isso. Entendi. Entendeu? Porém, é o valor. Ela citou um valor e ela disse, olha, tá o valor, eu não consigo. Como que fica Mateus 10, 7 e 8? Onde o texto fala, de graça recebeste, Sim.
de graças dai. Mas Como se que você permitir, interpreta? pastor Fabiano, deixa-me só, talvez, completar um pouco esse raciocínio que estava Pode tendo falar, aqui pode falar, sem liberdade. com ele. Eu acho que a questão central não é sobre valor alto, nem sobre valor baixo, mas é sobre a licitude da cobrança ou não de um certo valor para ir pregar, condicionar a pregação do evangelho a um valor estipulado, fixado. Eu concordo que as igrejas elas precisam cobrir a passagem. Se o pregador tem carro, a igreja precisa cobrir a gasolina, a igreja precisa cobrir a passagem aérea, caso seja necessário, alimentação, acomodação. Isso aqui é algo básico que a igreja já deve, né? Eu não estou aqui para glamorizar a miséria dos pregadores. Não, nós não podemos glamorizar a miséria. Mas também não podemos entrar no outro extremo, que é o exagero. Agora, não é sobre se o valor é alto ou é baixo. Eu quero trazer aqui uma reflexão sobre o que diz Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, o que acontece? Esse texto, ele fala da natureza do ser humano, do nosso coração. O nosso coração, ele é facilmente corruptível. Isso. Então, o que acontece? Tudo que hoje é grande começou pequeno um dia. O valor, as pessoas que hoje cobram valores exorbitantes começaram com pouco um dia. Verdade. Estipularam algo. E vamos aqui fazer uma conexão com a história de Geazi. Tá, o profeta Eliseu curou o Naamã da lepra, tal, e Naamã queria dar uma oferta lá. Se ele tivesse recebido, se calhar nem seria pecado, porque foi uma oferta voluntária da pessoa curada. Mas ele recusou-se a receber aquela oferta. Mas aí Geazi, ele vai e cobra aquela oferta para ele. Ele não entendeu a essência do porquê ele ter recusado. Fica leproso depois. Ele ficou leproso, ou seja, o ministério dele foi interrompido. Ele teve um ministério precoce. Por quê? Porque ele colocou o seu coração em algo que não devia colocar. Sim. Entenda uma coisa. Na Bíblia, a cobrança de Naamã é o único registro que nós temos de que ele fez uma cobrança. Único registro. Ou seja, em todos os outros tempos ele permaneceu obediente, mas em um único momento que ele colocou o seu coração no dinheiro, ele perdeu a essência daquilo que Deus queria que ele fosse. Mas você acha que a cobrança não veio porque ele cobrou o que não era para ser dele? Não era dele, não é ele que fez? Ou você acha que ele foi leproso, amaldiçoado por ter cobrado? Exatamente esse é o ponto. Ele achou que era dele. Exatamente como os pregadores de hoje acham que tem que alguma coisa é dele. Mas ele não pode achar que era dele porque não foi ele que curou. Nem foi ele que foi usado para ser curado. Para curar. É exatamente isso que eu estou a falar, o evangelista. Mas de qualquer forma foi Deus que curou, né? Exatamente. Sim, não era dele e nem era de Eliseu. Sim, o dom era de quem? De Deus. Agora vamos entrar aqui nessa conexão. De graça, recebeu o dom. E de graça, o dom também deve ser cedido. Esse é o entendimento de Eliseu que Geazi não conseguiu interpretar. Então, assim, a sensibilidade do coração, a facilidade com que o coração humano tem de se corromper, é essa parte que nos dá a certeza de que nós precisamos seguir os limites bíblicos que Jesus deixou, o modelo bíblico que Jesus deixou, para não deixarmos o nosso coração se corromper. Porque Mateus 10 é um envio, né? Sim. Jesus está enviando eles à missão. Sim. E aqui está bem claro, de graça recebeste, de graças dai. Como é que você interpreta esse texto aí? Jesus, ele fala da fonte do dom, certo? Ele fala da fonte do dom. Olha, de graças vocês recebestes e de graças vocês dai. Ele está falando sobre o dom. Jesus não está falando sobre uma manutenção do corpo de quem está enviando. Você está falando assim que não é a pregação, é curar, orar... Ele está falando que Jesus está falando assim, ó, de graça você dá os dons que você recebeu. Mas Jesus está falando sobre cobrar sobre dons. Não está falando sobre cobrar sobre uma manutenção de quem está sendo enviado. A pregação não é um dom? Mas ele não está falando sobre não cobrar sobre uma manutenção de quem está sendo enviado. Você está sendo enviado, os discípulos estavam sendo enviados. Uhum. Eles iriam comer, eles iriam beber, eles teriam que se hospedar, teriam gastos para ele. Jesus está falando para eles não cobrarem sobre os gastos, sobre a manutenção que ele está tendo, mas sobre os dons que eles podem ou não dar. E que, na verdade, esse texto que você citou, ele diz assim, comei o que colocarem para vocês comerem. Isso. Ou seja, o que tiver, o que for oferecido, no caso, né?
esse de graça recebeis, de graça dai, você está dizendo que é o dom. É porque a gente está falando da fonte do dom. E a pregação? É um dom. Então. Mas vamos lá. Jesus não está falando para eles não cobrarem a manutenção deles irem ou voltarem. Jesus está impedindo que eles cobrem para dar o dom. Não estamos falando sobre pregar e cantar. Jesus falando assim, olha, se alguém pedir o dom, se alguém precisar do dom, você não deve cobrar pelo dom, porque Mas o dom não é seu. A manutenção é ajuda de custo, no caso. Também pode ser. Eu não sou contra isso. Gente, vamos lá, entrar vamos entrar aqui numa definição dos termos. Vamos tentar entender os termos aqui. O primeiro termo que o missionário o evangelista já bem colocou aqui, que é cachê. Qual é a origem da palavra cachê? A palavra vem do francês cachette, que significa selo ou marca de valor, prestígio ou remuneração por uma apresentação. Então, partindo desse pressuposto, se um pregador cobra cachê, ele já deixa de ser servo de Deus e ele passa a ser um artista. Por quê? Porque quem cobra por apresentação é artista, não é servo de Deus. Primeiro ponto, cachê. E a segunda palavra, cobrança, que vem do latim recolher, exigir, reaver, ajuntar algo que é devido, né? Sentido original, ato de exigir algo como direito adquirido. Isso pressupõe uma obrigação, dívida e exigência. O que nós entendemos é que a igreja que vai nos receber, a igreja que vai nos acolher, ela tem como uma espécie de, entre aspas, dívida conosco, porque nós estamos nas mãos deles para nos manterem de forma digna, para nos honrarem. Isso é uma espécie de dívida. Só que o que acontece? Essa responsabilidade da igreja de nos ofertar algo não deve ser entendida como exigência nossa. Quando, por exemplo, Paulo diz assim, que o obreiro é digno do seu salário, por exemplo, qual é a recomendação? Paulo está dando uma recomendação à igreja de Corinto. A orientação é para a igreja seguir o modelo. A orientação não é para o pregador estipular. A orientação é dirigida para a igreja desenvolver o princípio de honra, algo que era muito escasso no contexto da igreja de Corinto, por exemplo. E que ainda é muito escasso. No contexto atual, exatamente. Então, assim, saber os termos que nós estamos aqui a discutir é muito importante para que nós não possamos usar de desculpas para justificarmos as nossas, os nossos desvios, o desvio do nosso coração. Mas aí então você é contra, como você disse, qual o termo que você usou, que é uma dívida que a igreja fica? Qual o termo que você usou? Deixa eu rever minha anotação aqui. Estava aqui a definir a palavra, por exemplo, quando a igreja te recebe. Não, sim, a igreja te recebe, você está na responsabilidade da igreja. Isso. Então a igreja é como se a igreja tivesse uma dívida para com você, para suprir sua necessidade enquanto você estiver sob a responsabilidade. Você é a favor ou você é contra disso? Sou a favor. Tá. Sou a favor da igreja suprir as necessidades do pregador. Tá. Enquanto ele estiver lá? Claro, ele está sob a responsabilidade da igreja. E quando Paulo fala, ele escreve uma carta à igreja de Filipos, que fala que a igreja mantinha ele antes dele chegar lá. A igreja mantinha ele, é tanto que a gente vai falar sobre esse texto já, sim, em 1 Coríntios. Porém, ele fala assim, ó, em 1 Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano, versículo 14. Deixa eu só confirmar aqui. 1 Coríntios 9, 14, ele vai falar sobre que é uma ordem de Deus quem vive para o evangelho, viver do evangelho. Mas isso aí não é uma sugestão, isso aí é uma ordem que o texto diz. Mas tá bom. Só que no mesmo texto que ele vai falar que isso que é para quem prega o evangelho, viver do evangelho, mais pra frente ele vai falar assim, ó, mas eu não recomendo vocês a cobrarem. Ele vai falar mais pra frente do texto. Porém, é uma recomendação dele. É uma decisão que ele tem de uma forma estratégica, porque ele não dependia só Qual é o dos texto, ministérios. desculpa, que está usando aí? Qual é o texto? 1 Coríntios 9, 14. Entendi. Lá na frente, 14 vai falar bem assim, ó. Vamos pegar o texto, só pra gente... Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. 9, 14. Mais pra frente,
ele vai falar sobre a cobrança. Olha, eu não recomendo que vocês cobrem, porque eu não cobro. Mas isso aí é uma recomendação que ele tem. Ele não cobra pela uma decisão de uma forma estratégica dele, porque ele não depende só das igrejas para se sustentar. Porém, o mesmo texto, para você ver a diferença, o mesmo texto que fala que ele fala que é uma ordem de Deus, quem prega o evangelho, viver do evangelho. O mesmo texto que fala que é lícito a pessoa viver do evangelho, fala que ele não vive só do evangelho. E teve momentos que Paulo recebeu, tá? Não, teve momentos... isso, deixando bem claro que ele recebeu. Isso, ele recebeu. E recebeu como é o exemplo que eu citei para ele. E esse momento que Paulo não recebeu foi para não dar motivo de escândalo, justamente porque havia uma confusão na igreja. Exatamente, para ele não ser peso para a igreja. Ele vai falar, eu não quero que vocês doem para mim mais daquilo que vocês veem em mim ou do que em mim houve. Ele não quer ser um peso para a igreja. Porém, o mesmo texto que fala que é legal, que é lícito ele viver do evangelho, fala que agora ele não recebe, que ele não vive do evangelho, que ele não cobra. Porém, ele vai falar que, quando ele manda a carta para a igreja de Filipos, ele vai falar assim, ó, que a igreja sustentava ele antes dele ir. Ele não passava necessidade, que alguém vai falar assim, olha, mas ele não cobra. E como que ele vive, além dele trabalhar secularmente? Porque ele vai falar assim, ó, antes de eu chegar na sua igreja, outras igrejas me mantêm. Então, como você disse que você é a favor da igreja ter uma responsabilidade sobre o pregador, enquanto estiver no tempo, enquanto ele está ali na dependência da igreja. Mas e quando Paulo fala que ele era sustentado? Essa responsabilidade parte desde o momento que a igreja, por exemplo, liga, e no dia que você sai. Eu acho que nesse mundo ninguém deveria ser pastor se ele não entender o princípio de honra. Como é que ele chegou a ser pastor se ele não sabe honrar o seu colega de profissão, entre aspas, né? Aqui falando de forma mais prática. Se uma igreja convida um pregador e não honra esse pregador, essa igreja terá que responder diante de Deus a esse pecado de não honrar o pregador. Só que isso não deve ser desculpa para que a partir disso eu comece, em nome da organização, a estipular um preço de segurança, porque a nossa segurança, ela vem do nosso chamado. Se eu fui chamado pelo Senhor Jesus Cristo, eu tenho que ter fé que Jesus Cristo sustenta o meu chamado. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus sustenta quem chama. Eu vou para aquela igreja, não honra com oferta, não supre as minhas necessidades. É o pecado que esse pastor terá que responder diante de Deus. Agora, se por conta disso eu começar a estipular, eu ficar decepcionado e começar a estipular um preço, é o meu pecado diante de Deus. Eu precisarei também responder diante de Deus. Por que eu digo isso? Eu venho de um contexto, falo da África, onde falar de cobrar para pregar seria um escândalo. Se hoje estamos aqui, pastor Fabiano, se hoje estamos aqui discutindo sobre esse tema, é porque já saiu do nível normal do controle. É porque já saiu do nível ético. As pessoas estão enriquecendo às custas do evangelho. Senão não teríamos um debate para delimitar o que é certo e o que é errado. Não teríamos um debate para responder isso. Na África, eu falo de mim, falo dos pastores, dos missionários lá. Eles saem de um lugar para outro sem certeza de nada. Sem certeza de nada, de onde vão dormir, do que vão comer. Sem certeza de nada, mas o amor genuíno, a essência que eles têm por aquelas almas, é que leva eles para lá. E, em algum momento, obviamente, passam fome. Em algum momento, obviamente, eles serão sustentados. Mas, independente disso, eles vão para lá. Sem querer citar o contexto cultural da África, vamos entrar na Bíblia. Os discípulos iam pregar em lugares que eles nem sabiam se voltariam vivos. A preocupação deles nem era sequer oferta, mas era se calhar, vou voltar vivo. Eles levavam a mensagem com amor, com zelo, com dedicação, com excelência. E o que recebiam em troca? Não recebiam cachê, não recebiam oferta, não recebiam honra e recebiam pedras em troca. Mas nem por isso eles diziam que a partir de hoje eu vou começar a estipular para honrar o meu ministério. Então precisamos delimitar isso, entendendo o contexto de tudo que acontece, tanto no Antigo Testamento, no Novo, também no nosso contexto contemporâneo.
Então, Vitor, e aí como é que fica essa questão dos evangelistas bíblicos mesmo? Eles realmente, muitos deles morriam pela causa, Sim, né? sim. Como que é? Mas, só usando o mesmo contexto que você trouxe, você disse que a falta da responsabilidade da igreja não pode ser uma desculpa para alguém estipular um valor. Isso, certo, né? Sim. Então, o itinerante, o pregador, o cantor, ele tem que ter a fé que ele será sustentado, é isso? Sim. Mas um exemplo claro que você trouxe. Em alguns momentos, alguns missionários que você conhece passam fome. Sim. Mas por conta da fé que eles seriam sustentados, eles não deveriam não passar fome ou não? A fé... Porque a Bíblia diz, só para mim, Sim, desculpa. porque a Bíblia diz, como eu citei para você, que a Bíblia não manda o obreiro ir contando. Não estou dizendo que a fé é uma sorte. Entendi. Mas a Bíblia não diz para o obreiro ir contando com a sorte. A Bíblia diz que ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então é um princípio de honra. Quando a pessoa ela cita que um ministro, que um pregador, que um cantor, ele é um artista pelo fato dele pedir, cobrar, receber, é uma manobra para fugir da responsabilidade de sustentar ele. Porque o artista ele vai atrás de aplausos. O pregador não vai atrás de aplausos. Eu sou um pregador, você é um pregador, você vai atrás de aplausos? Não. Eu não vou atrás de aplausos. Então, falar que pela pessoa exigir, pela pessoa receber, pela pessoa cobrar, pela pessoa esperar, pela pessoa ter expectativa de algum valor de oferta e dizer que ela é um artista, por isso, eu acho que é uma manobra para tentar fugir da responsabilidade de sustentar ele. Porque o texto diz que vivam os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, que seja sustentado do evangelho. A gente não pode... Eu não posso ir lá para Roraima pela fé. Ou eu posso? Para Roraima. Então vai pela dúvida. Não, mas aí... Não, mas eu não posso ir pela dúvida. Então vai pela fé. Não, mas é por isso que eu não posso ir pela dúvida. É por isso que eu não posso ir pela dúvida. Vai pela fé, então. É por isso que o senhor disse existe... que não pode ir pela fé. É por, então isso, vai pela é dúvida. por isso que existe um combinado. É por isso que existe uma conversa antes. Porque você não... Que aí não vai nem pela fé e nem pela dúvida.